Então vamos iniciar aqui mostrando primeiramente o funcionamento desse carburador, né? A gente vai retirar o filtro para ver o funcionamento dele sem o filtro já, para que a gente possa entender um pouquinho de como é que acontece aqui. Esse filtro aqui é um antigo Edelbrock. O elemento não é encontrado no Brasil, então a gente estava usando um elemento um pouquinho menor de diâmetro, mas que também funciona perfeitamente. Esse aqui é do Fiat 147, consegue ser adaptado aqui, né? Esse filtro aqui provavelmente vai ser substituído por um novo depois, na troca do novo carburador. Então aqui a gente tem o corpo principal dele. Essa chapa aqui é a chapa do afogador, ela fecha a boca, enriquecendo a mistura quando o motor está frio. É uma coisa que a gente não usa aqui no norte, não precisa, porque nunca está tão frio a ponto de precisar afogar o motor para ele pegar, ainda mais alimentado a gasolina. Se fosse a álcool seria um pouco diferente. Então aqui nós temos duas bocas aqui dentro do primeiro estágio, né? Elas são acionadas junto com o acelerador aqui do lado. A alavanca do acelerador. A gente pode perceber lá as borboletas abrindo e injetando gasolina pelos esguichos da rápida. E aqui a gente tem o segundo estágio. O segundo estágio ele abre de acordo com a necessidade do motor nesse modelo aqui, que tem essa bomba de vácuo. O novo carburador que vai ser colocado também tem segundo estágio a vácuo. Existem também os carburadores de 4 ou 2 bocas, bijet ou quadrijet como esse, com acionamento mecânico, que a gente indica mais para uso de pista, de corrida, para extrair mais desempenho, porque você tem um controle no pé da abertura do segundo estágio. Para andar na rua, gastar um pouco menos e ter um pouco mais de eficiência, a gente recomenda sempre um segundo estágio a vácuo. Ele acaba sendo mais eficiente, deixa o carro mais tranquilo de guiar e mais potente quando precisa, quando o motor demanda vácuo para que o segundo estágio seja aberto, né? Então você nota que na abertura do acelerador aqui na haste, o primeiro estágio abre, já alimenta muito bem, vai até o fim. Com o motor funcionando e o vácuo passando pelas borboletas aqui, de acordo com a quantidade de vácuo, o segundo estágio começa a abrir também. E começa a abrir mais duas borboletas com mais esses dois esguichos aqui em cima, né? Passando pelos ventures ali e por consequência pelas borboletas lá embaixo. Né? Isso faz dele um carburador de corpo quádruplo, ou o famoso quadrijet. Né? Esse aqui é um modelo um pouco mais antigo da Holley, muito bom. Está funcionando em perfeição. Né? Ele tem o corpo com duas boias comunicantes através desse tubo aqui. Esse aqui é o primeiro corpo e segundo corpo. Eles comunicam com gasolina através desses tubos aqui laterais, né? Um abastece o outro. Esse carburador teve a base retificada recentemente. Foi aplanado, foi retirado as folgas e entradas de ar falso que ele tinha, né? Carburador muito robusto, mas para o uso do Diego aqui agora com ar-condicionado, etc., já está um pouquinho mais ultrapassado. Vamos lá então, diferenças básicas entre os dois modelos de quadrijet aqui. O novo que vai ser instalado. A diferença básica para esse modelo antigo aqui que está no carro é o afogador. Esse aqui tem um afogador, sistema de afogador automático, acionado de acordo com a temperatura, né? E a temperatura do coletor. Tem uma tomada de vácuo aqui. E aí, dependendo do carro, tem uma tomada de vácuo de temperatura para isso. No caso, ela aqui está isolada, não está sendo usada, né? O afogador foi travado para ele não fechar acidentalmente e não afogar o carro no meio do percurso, por exemplo. Esse aqui é um afogador mecânico, movido a cabo. Não vai ser usado, vai ser travado na posição aberta, né? Não há necessidade. Aqui a bombinha de acionamento a vácuo do segundo estágio. Esse aqui tem uma também, né? Aqui é o apoio onde passa o cabo para o afogador, não vai ser usado também, vai ficar aqui. E basicamente é isso. Eles têm a mesma capacidade, né, de alimentação. E a gente vai partir agora para a substituição das peças. Essa aqui é a tomada de avanço a vácuo do distribuidor, né? Também vai ser usada na mesma posição no carburador novo. Poucas diferenças. Você trocar carburador quadrijet tem essa vantagem. A maioria das coisas é plug and play. Os motores V8 são feitos para isso, são preparados para isso, americanos, né? Então eles já fazem as carburações já tudo pensado para servir
no motor. A única coisa que a gente vai ter que mudar aqui é o acionamento, onde engata o cabo do acelerador, né? Nesse carro aqui ele está sendo usado um cabo adaptado, mas a gente vai passar aqui para cima, para esse olhar aqui, no carburador novo, e vamos conseguir usar da mesma forma também. Ok, então vamos ver agora a parte do funcionamento. Esse carro é equipado com uma bomba elétrica, foi instalada uma bomba elétrica de baixa pressão. A carburação ela exige muita vazão de gasolina e baixa pressão. É o contrário da injeção eletrônica, né? Precisa ser muito pressurizada, né? Por causa das eletroválvulas ali, os bicos injetores. Então eu vou ligar ele aqui, vocês vão acompanhar um pouquinho. Procedimentos iniciais de desmontagem de carburador ou de qualquer linha de combustível, cuidados básicos, tá, gente? Primeira coisa, a gente vai soltar a linha de combustível, ela pode estar com pressão, pressurizada. Nesse carro aqui a bomba elétrica foi desligada antes, né? E aí a gente teve uma baixa de pressão, mas pode ter combustível na linha. Sempre pode representar perigo, porque é combustível, o motor está quente, então eu adoto esse paninho aqui para aparar um pouco da gasolina que vai sair da mangueira, para que não escorra pelo motor, que não escorra para não danificar a pintura também, né? Prefiro sempre usar as chaves de canhão, soquete, ao invés de usar só a chave de fenda comum na abraçadeira, porque ela pode escorregar, pode bater na mangueira, pode ferir seu dedo, você tem menos força, tem menos torque, e com a canhão não. Com a canhão você tem um conforto de desmontagem aqui bem melhor. A gente afrouxa a abraçadeira, deixa ela descolar da mangueira. Às vezes ela não passa no pescoço aqui, ó, mas como ela passou, eu sei que ela está frouxa no ponto certo, né? A gente desconecta, geralmente em carburadores assim, a gente tem molas secundárias para fazer o retorno, quando você acelera e solta. Então a gente solta a mola, tira o cabo, aqui é um cabo adaptado, esse carro tem várias adaptações, né? A gente sabe que esse motor não é original, e aí para um projeto complicado, então muitos recursos acontecem assim. A gente faz essas adaptações aqui que funcionam muito bem, né? Então levemente começa a puxar a mangueira de combustível, sempre protegendo seu rosto com essa parte da mão para lá. Nunca puxe assim, porque o líquido pode espirrar em você, no rosto, no motor. Então sempre muito cuidado, sempre com a palma da mão virada, deslocando a mangueira de leve, dando uma giradinha nela para ela soltar da base. Às vezes o metal cola, a borracha cola, né? Sempre protegendo com a mão, porque pode espirrar gasolina. Nesse caso aqui, ainda pode espirrar. Aí, ó. A gente tem a mangueira solta agora. Felizmente não tinha muita pressão, né? Já estava aliviada a pressão. Então a gente vai prendê-la para cá, para não atrapalhar a gente por enquanto, né? Podemos tirar nosso paninho daqui. Não houve pingadeira, coisa boa. Lembrando que a cuba está cheia de gasolina, né? Então no balançar, na hora de tirar o carburador, pode cair e vazar também. Então tem que ter muito cuidado. Na hora de remover o carburador, tampar o dedo aqui da entrada de gasolina, para poder evitar qualquer derramamento aqui, qualquer acidente. Agora a gente vai remover o carburador da base em si. A maioria desses carburadores são 4 parafusos, né? São 4 porcas ou parafusos descendentes. Esse aqui está no padrão, são porcas, foi instalado por mim, inclusive, da última vez que fiz a manutenção, as porcas autotravantes, porque você consegue gerenciar o torque e ela não afrouxa. Então ela mantém ali o aperto. Eu instalei nesse carro as porcas de meia polegada ou 13 milímetros, né? Mas alguns modelos que podem ser encontrados podem vir com porcas de 14 milímetros também. O procedimento é sempre aliviar o torque em X de cada uma das porcas antes de realmente afrouxar e tirar. Então você só alivia o torque para evitar empenamento na base. Se você afrouxar tudo de uma vez, uma ponta de cada vez, a base vai torcer, vai empenar, o carburador vai empenar, você vai reinstalar, vai ter problema de marcha lenta, entrada de ar falso por baixo, porque o metal vai estar torcido, né? Então, aliviando o torque em X, aos poucos. E aí,
Já com torque solto você pode continuar afrouxando os 4 parafusos da base até a remoção. Beleza, então. Já liberamos os 4 parafusos, 4 porcas da base. Lembrando sempre que aqui tem gasolina nas cubas ainda, né? A gente não virou o carburador, então sempre que você for tirar vai ter gasolina. Por isso que eu voltei o pano para cá agora. Pode ser que ao balançar a gente veja algum gotejamento ali, pode ser que não. Só desencaixar ele da base aqui, ó, dá uma pingadinha sempre, né? Então você tira com muito cuidado, acompanha aqui com o pano, se possível, para remover do carro. Aqui a gente pode ver alguns detalhes do motor, né? O motor V8, claro. A gente pode ver aqui pelos buracos aqui do coletor, que esse foi o coletor que foi aberto para poder ser atendido, para poder usar uma quadrijet, né? Ele não é 100% simétrico, os furos do primeiro estágio principalmente, que são esses à esquerda. A direita do segundo está livre, foi arrombado, né, para poder caber. Esse motor aqui, ele é o mesmo motor que o Camaro, o Impala, o Chevy Nova, é um GM305, ele sai em vários carros e várias picapes da Chevrolet. E 90% do que a gente está vendo aqui virou realidade pelas mãos do André. O André é um mecânico conhecido como André Doido aqui em Manaus aqui. Cara genial, que tem muitas ideias boas e consegue fazer o mito virar realidade. Então vamos começar o assentamento do carburador novo. Eu estou utilizando uma junta extra aqui que vem no kit também. Você pode mandar fazer caso não tenha, né? Mas geralmente elas vêm no kit. Por quê? Existe uma base semi-rígida aqui, que já estava no coletor. Que ela é importante porque ela tem uns batoques de metal aqui, que fazem às vezes de contenção de torque aqui no aperto, né? Isso aí é difícil de achar essa base aqui no mercado. Então ela é uma base semi-rígida, ela garante ali tirar qualquer falhazinha, qualquer imperfeiçãozinha que tiver aí na plana da base. Ela te ajuda a eliminar vazamentos, né, no caso, pelo material dela ser semi-rígido, né? Então a gente adiciona a junta que vem no carburador novo para garantir mais uma vedação, evitar surpresas aí de vácuo errado, de escape de vácuo, né? Assentamento sem mistério nenhum. Muita gente acha que quadrijet é um mistério, porque aqui em Brasil não é muito comum, né, ver esse tipo de carburador. Porque é carburador que equipa carro americano, né? Não é muito comum aqui pra gente no Brasil, motor com muito cilindro, assim. Aqui, o nosso cabo de acelerador, eu vou conseguir manter o que está no carro, né? Nós vamos fazer uma adaptação aqui com uma porca vazante, onde ele vai engatar aqui. E aí eu vou fazer uma porca travante para cá, para que eu possa regular a tensão de aperto do cabo aqui sem prejudicar o movimento dele, né? Para que o acionamento continue livre. Procedimento de remontagem aqui, só relembrando, a gente está usando roelas lisas. Ela é um pouco maior do que o diâmetro da porca, logicamente, para você ter apoio no pé do carburador e evitar também assim qualquer tipo de empenamento por excesso de aperto. O aperto do pé do carburador, ele é algo que muita gente erra às vezes sem querer. Até gente experiente acaba cometendo alguns erros nisso. Porque o carburador tem que assentar por igual, tem que encostar, você não pode apertar muito. E após um primeiro aquecimento do motor ali, você dá o assentamento final, quando você tem a dilatação de alguns metais. E aí o aquecimento também vai promover a dilatação também das partes dos metais do carburador. Eles vão meio que se igualar ali, vão entrar em equilíbrio térmico, né? E aí é nessa hora que a gente faz aí o aperto final, que não precisa ser um aperto, né? Então aqui o que eu vou fazer? Vou só encostar mesmo, praticamente sem fazer tipo de força nenhuma, sempre em X. Procura sempre usar o aperto em X, né? Para igualar a base, para não empenar, para não fazer aquele efeito de torção na base. Muito suavemente, gentilmente tocando as porcas, sem fazer força, não precisa, né? Então, força não é necessária, somente encosto.
Em X você vai perceber que algumas começam a folgar de novo, ou seja, porque está equilibrando o aperto, né? E aí é o suficiente para a gente continuar aqui o procedimento de alimentação do cabo, tomadas de vácuo e a primeira partida. Depois a gente acerta o aperto final com ele já mais aquecido, com a temperatura mais perto da de trabalho. Então a gente teve algumas sortes aqui na nossa adaptação. Esse parafuso que eu estou usando é um parafuso que tem um furo, né? Um parafuso que tem esse furo aqui atrás, ó. Ele é um parafuso que serve para passar fluido. Mas ele serviu para engatar a ponta da mola de retorno, né? Então a ponta da mola de retorno está engatada nele, evitando que ele saia do lugar. Serviu como presilha. Do outro lado a gente conseguiu abraçar o cabo, né? A gente pode colocar aqui uma porca travante do outro lado se quiser, mas a gente já tem aqui um sistema de segurança que é até mais fácil de tirar, caso precise. Basta você retornar a mola, puxar daqui do furo, tirar e soltar o cabo. Acabou que às vezes as adaptações também dão certo, né? Então esse lado aqui é só para detalhar aqui a ligação da tomada de vácuo, né? Que vem do distribuidor, o avanço de ponto, né? De acordo com o que o motor acelera, o vácuo aumenta, ele puxa e os graus de ignição avançam um pouco para acompanhar a subida de giro. Tomada de vácuo da Holley sempre em cima. As duas tomadas de vácuos embaixo são para outros opcionais do carro, caso ele tenha, tipo canister, ou algum compensador, ou vacuômetro, no coletor já, carros antigos. Eles usavam isso para fazer a leitura, tanto da pressão quanto da temperatura, para poder acionar os afogadores eletrônicos que tinha na época, antes da injeção eletrônica, né? E até depois da injeção eletrônica. Então, posição do afogador, aí esse carro não tem cabo, né? Então ele não vai ser puxado de dentro do carro. Vamos travar ele na posição aberta. Depois vou inserir uma trava aqui embaixo para que ele não se feche mais. Por que isso? Se ele fechar, tampa a passagem de ar, enriquece a mistura, o carro afoga e morre no meio da rua. Então essa mola aqui, ó, é do acionamento dele também, faz parte. Mas a gente vai travar ele na posição aberta, sem afogador. Beleza, a nossa Holley está no lugar. O nosso cabo deu certo, mola de retorno, um bom acionamento. Mangueira de combustível está no lugar já, ainda com essa abraçadeira comum aqui, apesar de ter ela de ser de inox, né? Eu gosto de usar a abraçadeira de algema, é bem melhor, ela não morde a mangueira, ela abraça de maneira uniforme, só que infelizmente hoje eu não tenho essa abraçadeira para essa medida. Então, pedi para o Diego voltar depois para a gente trocar, ou então ele traz a abraçadeira de algema um pouquinho maior, né, para 13 milímetros em diante. Essa aqui é de 12 a 14, e aí a gente troca, bem melhor, né? Fica bem mais, o acabamento fica mais legal, ela é uma abraçadeira mais segura, abraça melhor, agarra melhor a mangueira e é mais prática também. Essas aqui, o problema delas é que ela não dá um aperto uniforme no diâmetro e ela pode espanar. Esses dentinhos dela aqui onde passa a rosca sem fim, às vezes com muito torque ela espana. E aqui não, aqui você tem um parafuso com uma porca travada aqui, uma porca quadrada. Não tem para onde sair, o torque é garantido e o aperto é uniforme aqui com esse anel interno dela aqui, ó. Por isso a gente recomenda sempre usar a abraçadeira de algema, não é caro, não é difícil de achar também, né? Então, linha de combustível ligada, linha de vácuo ligada, acelerador ligado. Vamos preparar agora para daqui a pouquinho da partida, verificar vazamentos, etc. Agora a gente vai para o procedimento de partida. Primeira coisa é verificar se tem algum vazamento. Então vou acionar a bomba, vou verificar as mangueiras, ver se pinga alguma coisa. Esse carro tem bomba elétrica, então a gente vai aguardar aqui, dá para ouvir o fluxo do combustível passando pelos tubos. Mangueira sequinha, carburador novo, sempre é bem melhor, lógico, né? Quando a gente pode adquirir um, né? Não tem problema de vazamento, não tem problema de vácuo, né? As cubas devem estar enchendo já, é uma bomba elétrica. Vamos ver se tem combustível aqui já no pedal de aceleração. Ó, já temos o primeiro jet aqui.
Então a gente já tem o carburador cheio, né? A gente já pode ver ele querendo fazer o que ele veio fazer ao mundo, jogar gasolina para dentro desse V8, né? É o Holley, o pessoal nos Estados Unidos chama de Holy, porque é sagrado. É uma marca tão boa de carburador, de performance original, que a Dodge adotou como carburador original da Dodge na época. Então eram os carburadores, os Dodge já vinham by Holley. Maravilha. Antes de dar partida, vamos conhecer algumas regulagens básicas de qualquer carburador, no caso da Holley. Esse aqui é o parafuso que regula a marcha lenta, as RPMs. Como é que a gente começa com um carburador desse? Ele está totalmente zerado aqui, ó. Vocês veem que o mecanismo não se mexe, né? E a gente começa a regulagem aqui, torcendo esse parafuso, até notar que o mecanismo principal aqui, esse aqui, começa a oferecer o primeiro movimento, a primeira resistência. Ó, mexeu lá, tá vendo? Volta um pouquinho. Mexeu só um pouquinho, vamos tirar ele do ponto zero, digamos assim. Mistura de combustível. Quadrijet tem cubas na frente e atrás, primeiro e segundo estágio. Porém, os parafusos de mistura são assim, ó, na lateral aqui embaixo. Tem um desse lado e tem um igual do outro lado. Como é que a gente começa com a Holley? Geralmente, a regulagem padrão pede 1,5 volta completa. Vou fechar aqui para a gente começar do zero, né? Então, ver se ele encosta no batente aqui para ver qual é o zero dele. Aqui. Não precisa apertar muito, senão pode acabar estragando. Então a gente tem o zero aqui. Então, meia. Uma. E vamos dar mais meia. Meia volta. Mesmo procedimento. Aqui do outro lado. O parafuso de mistura fica aqui na base também. Esse aqui eu já deixei com 1,5 volta para não atrasar muito o nosso vídeo. Então vamos lá para a primeira partida do nosso Opala V8 aqui, agora com uma nova Holley, né? Esse carro aqui parece um avião, tem vários botões aqui. Vamos acionar a bomba, acho que dá para escutar. Vamos ver como é que ele vai se comportar ali com a regulagem de olho. Ó, já começamos com uma marcha lenta ali, irregular, mas tem. Vamos ver lá. Tá um pouco quadrado agora, porque a primeira partida a gente vai afinar ele assim que ele dá uma esquentadinha e afinar a mistura dele, porque ele pode estar muito rico ou ainda muito pobre, né? Então a gente vai ver isso já já na sequência. Beleza, pessoal, voltei agora depois de um teste de rodagem. Já foi colocado o filtro de volta, né? Já foi feita a regulagem da mistura aqui nos parafusos de mistura, marcha lenta. Agora a gente vai ter que fazer uma regulagem típica da Holley. É regulagem de aceleração da bomba da rápida. Por quê? A gente tem a posição 2 e a posição 1. O que acontece? Quando você coloca o carburador e na aceleração o carro dá aquela hesitada e depois dispara, a gente tem um problema aqui de que o jato não está sendo contínuo lá nos esguichos da rápida. Essa continuidade, o tamanho do esguicho e a quantidade são regulados pelas duas posições que tem aqui nesse came. Ou ele abre mais suave e mais contínuo, ou ele abre mais repentinamente e dando uma injeção mais forte de gasolina. Nessa primeira volta que a gente deu, o carro funcionou bem, mas ele está hesitando, não está suave, não está normal a condução de aceleração dele. Então a gente vai fazer essa regulagem aqui e depois sair para dar um rolê para ver se a hesitação melhorou.